Câmera, ação! Oi galera, nesse vídeo vamos falar por que decidimos casar depois de 12 anos juntos. Muita gente fala pra nós, mas eu achei que vocês já eram casados. Mas por que casar agora se vocês já moram juntos? Por quê? Então vamos explicar isso aqui. Mas antes de mais nada, a gente vai pedir pra vocês já se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, curtir, comentar, fazer tudo isso aí pra dar aquele incentivo pra nós aqui, que o canal cresça cada vez mais. Bora! Então vamos pro vídeo. Por que vamos casar depois de 12 anos juntos? Pra que isso, né? Sendo que a gente já tá há tempo juntos, é uma história pra começar, precisamos ir lá atrás. Vamos voltar na época que nos conhecemos. Bom, galera, nós nos conhecemos na faculdade, né, amor? Faculdade de Engenharia Civil. Éramos super novinhos, então eu tava no início, eu tava no primeiro período, então não tinha como, obviamente, naquela época a gente casar. Nós optamos por esperar finalizar a faculdade pra daí sim começar a pensar em casamento, né, amor? E nossa cabeça tava na faculdade, realmente, pra se formar, ganhar dinheiro, né, ter um emprego. E não passava pela nossa cabeça lá no início do casamento, nem pela tua, né? Não passava. Aí, depois de 5 anos que nós já estávamos juntos, eu me formei, né? Então, na minha cabecinha, já começou a passar sobre casamento. E aí, será que ele vai me pedir em casamento? Até que, sim, ele me pediu em casamento. E aí, eu fiquei... Pedido lindo de casamento. Lindo, um restaurante maravilhoso. Fiquei super feliz, né? Aliança, anel. Vamos casar. Na minha mente era assim, mas na mente dele não era assim, porque eu era um cara muito imaturo. Meu grande problema sempre foi a falta de maturidade. E eu levava a vida muito na boa, né? Tava muito sossegado e tal. E não tava pensando em ter me casar tão cedo, que pra mim era cedo, e já ter um compromisso, apesar que eu tinha um compromisso com ela, sempre tivemos mas um compromisso. Mas ter uma família, uma responsabilidade maior, né? Ter casamento. E o principal na época pra mim era o financeiro. Eu pensava, pra que se casar e gastar um dinheiro, convidar um monte de gente, isso, aquilo e tal, ter ali uma brecha de às vezes esquecer de uma pessoa, ou não convidar, e daí a pessoa achar ruim. E eu sempre falava isso pra ela, meu Deus, tem que convidar, se eu for convidar, vou ter que convidar um monte de gente, vai dar caro. Cara, vamos pegar esse dinheiro e vamos viajar. Podemos viajar pra caramba, então, né? assim, porque foi um casamento não é barato. Balde de água fria em mim, entendeu? Tudo aquele casamento que eu tava imaginando ali, eu já percebi que não ia rolar, que não ia acontecer. E eu fiquei, na época, muito chateada. Eu fiquei mal, eu fiquei triste com isso. E eu vi que ele não ia, Eu não percebia também a tristeza dela, né? Porque pra mim eu tinha a razão e deu. É, exatamente. É aquela questão que ele falou da falta de maturidade. E ao contrário dele, eu sempre fui muito madura pra minha idade. Já fui pensando, fazendo as coisas tudo certinho. Então eu cheguei nesse momento que, óbvio, que eu tinha a opção de bater o pé e falar alto caso a gente termina, ou a opção de aceitar. Na época eu acabei aceitando, né? E ficou por isso mesmo. Mas hoje eu vou falar pra vocês, meninas, que ainda não são casadas e estão assistindo, hoje, com a minha mentalidade, se eu voltasse no tempo, eu batia o pé. Eu ia falar assim, querido, ou tu casa ou vaza, entendeu? Mais pra frente vocês vão entender o porquê, mas fica a dica. Então a gente continuou juntos, tudo certo, namorando. A gente tava na flor da idade de baladas também. Festa, todo final de semana era churrasco e bebedeira. E a gente ia pra frente. E pra quem conhece, a gente ia pra shed, pra não sei aonde. Não tava nem aí pra nada sério na vida. Fora o trabalho, né? O nosso relacionamento durante o namoro até era um relacionamento de bastante conflito, assim. E era isso, era mas a gente balada. sempre tem que deixar claro que a gente sempre se deu muito bem. A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre teve muito amor, isso é um fato. A gente sempre se tratou bem, mas era meio que uma loucura. Não era um relacionamento tão legal e tão saudável igual hoje a gente tem a consciência. Então o que aconteceu? Aí ele me pediu em casamento, porém não veio o casamento. Isso se passou 2 anos que ele tinha me pedido em casamento, 2 anos de noivado já, então 7 anos juntos no total. E aí ele me chamou pra gente morar junto, não casar. Ali eu já sabia que não era casar, era morar junto. E aí a gente começou a morar junto, né? Até então eu morava em Balneário Camboriú, aí eu vim para Itapema, onde a gente mora atualmente, e começamos a morar junto. Melhorou muito ainda nosso relacionamento quando a gente começou a morar junto, né? Muito, para surpreender, a maioria das pessoas fala que é o contrário.
contrário, né? Que o namoro é bom, mora junto, detona tudo. O nosso foi o oposto. No namoro a gente brigava muito. Muito. Era muito horrível. A gente se amava, mas não brigava. Brigando por ligação. Ela lá na casa dela, eu aqui. E brigando por ligação. Quando a gente for morar junto, vão se matar, né? Foi o inverso. O inverso. A gente começou a se dar muito bem. O nosso relacionamento melhorou muito. As brigas diminuíram. Nossa, demais. Drasticamente. Né? A gente brigava de verdade por coisas muito pequenas. E diminuiu. Tudo melhorou. Porém, não ficou perfeito e maravilhoso. Melhorou. Até porque a parte que o Adelmo falou da imaturidade dele ainda continuou. O Adelmo continua, é verdade, ele continua sendo muito imaturo ainda. É feio, né? Mas com essa idade já que tinha, sei lá quantos, 20 quantos. Nossa, já quase 30, né? É feio. Eu sou o cara que, hoje quando eu paro pra pensar, né? Só um parênteses aqui, eu não me vejo com um cara. Eu tenho 36 anos, pra mim parece minha mentalidade ainda. De coisas que eu gosto, não que eu gosto, mas que eu penso de um moleque. Não, mas agora ele é um homem maduro, mas, é diferente. Claro, aí naquela época tu era imaturo em tudo, assim, não era só brincadeira e tal. Então, claro, óbvio, né? Então o que aconteceu? Como é que o que é? Então. Me perdi. Fui fazer um parênteses. Entendeu? Então, o que aconteceu? Como eu falei, ele ainda tinha muito essa parte imatura, que até antes, pra mim, no namoro, o que contava era muito amor, a gente tinha muito amor, a gente se dava bem. E me incomodava, mas não era uma coisa que eu pesava tanto, né? Mas a partir do momento que a gente começou a morar junto, essa imaturidade dele começou a me incomodar. Aí eu comecei a pensar, bom, o que eu quero pra minha vida, né? Que tipo de homem eu quero pra minha vida? Que tipo de casamento, de relacionamento eu quero ter? Eu quero passar por isso que a gente passa hoje sempre? Ou não, isso não tá bom. E aí eu comecei a colocar na balança tudo que tinha de positivo e tudo que tinha de negativo no nosso relacionamento e comecei a cogitar um possível término. Isso, eu na época eu não falava pra ele. Eu não percebia também. Mas pelas pequenas atitudes que eu comecei a mudar, porque óbvio, né, eu não estava satisfeita com o relacionamento, então eu não ia estar linda, maravilhosa, tô sempre feliz. Ele começou a perceber um pouco isso, né? Um pouquinho, mas um pouco antes dessa mudança de atitudes dela, eu pensava que o nosso relacionamento jamais iria acabar. Eu dava atenção pra ela, mas não dava. Eu priorizava, às vezes, outras coisas. E era um grave erro que eu não percebia. Não era por maldade, mas às vezes eu era não... Era por imaturidade. Isso era uma das coisas, né, que mais me incomodava. Porque hoje a gente tem entendimento que o homem deve priorizar a sua mulher. Mas naquela época ele não me priorizava e foi uma das coisas que eu pensei muito. Eu quero isso pra mim sempre assim, pra sempre vai ser assim. Eu não quero isso pra sempre. E até que chegou um dia que, como ele falou, ele não percebia tanto isso. Eu comecei a mudar um pouco, né, a minha mentalidade, porque ela queria casar. Eu falava que eu não queria porque era gasto, por causa disso, por causa daquilo. Só que o tempo foi passando e eu fui tendo o amadurecimento aos poucos, pensando que, seria bom casar. Ela queria tanto, era o sonho dela, e comecei a pensar, mas talvez seja importante. Daí, como eu comecei sim a perceber que ela tava se afastando, esfriando, eu pensei, cara, eu acho que se a gente der um passo pro casamento, ela vai pirar, ela vai achar o máximo. Aí era dia 10 de dezembro, o aniversário dela, de 2019, antes da pandemia ainda, olha só. Aí nós fomos num restaurante top lá pra comemorar o aniversário dela, tá tudo ok e tal. Só que no dia, nesse dia antes do restaurante, eu fui no cartório pra ver todos o que precisava, documentação pro casamento. Pedi pra imprimir e tal, e levei lá. Aí nós vamos jantando lá e tal, eu chego e tiro um papel e mostro pra ela. Olha só o que eu trouxe. Tipo, me achando, né? Me achando. Olha só o que eu trouxe. Aí, o que é isso? Documentação pro nosso casamento. Aí ela... Mas eu não quero casar. Eu não quero casar. Mas aí veio aquela musiquinha, né? Pode colocar na edição. Então... Cara, me quebrou. Assim, me destruiu. Por que eu falei isso? Porque como eu falei pra vocês, por dois motivos, tá? Que eu falei esse não pra ele naquele momento. O primeiro de todos era justamente porque eu tava pensando num possível término do nosso relacionamento. Eu tava analisando. Eu sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa impulsiva em atitude. Eu sempre penso e pondero o que é certo, o que é o melhor pra mim, pra minha vida. E eu tava exatamente nesse momento ponderando pra tomar uma possível atitude de término, talvez. E tava muito pendendo pra esse lado até então. Então, esse foi um dos motivos que eu falei não. E o outro motivo também é aquela questão do orgulho, né? Ele falou um não no momento que eu achei que ia casar. Daí agora ele vem, me pede em casamento. Vocês não e eu vou dizer sim.
Sim? Vocês não fazem ideia quão orgulhosa essa pessoa. Ela era. Porque eu sei que isso é muito ruim, já estou melhorando muito isso na minha vida. Mas na época, eu tô falando que eu senti na época, né? Eu, na verdade, assim, eu queria ter certeza se eu queria casar ou não. Por isso que eu esperei bastante tempo, entendeu? Brincadeirinha. E morreu. Mas voltando aqui, né? Melhor voltar. Então, resumindo, naquele dia, quem levou o balde de água fria foi o Adel. Foi eu. Aí, então, ali foi foi um momento que acendeu a luz vermelha, sinal de alerta. E eu vi que o relacionamento tava por um fio, assim, um fio de cabelo quase arrebentando. Daí eu falei, caraca. Foi um balde de água fria, assim. Aí eu acho que definitivamente eu botei os pés no chão, né? Porque ele tava voando, tava na lua o tempo todo, né? E deu, caramba, cara. E agora? Tô perdendo a mulher que eu amo. Agora? O que fazer? Eu sempre fui um cara muito temente a Deus, sempre tive muita fé, mas não buscava tanto a Deus, né? Teve momentos que sim, daí esfriou, daí depois momentos que sim, voltei a buscar a igreja pra caramba, daí esfriou. Naquele momento eu comecei a buscar mais a Deus de novo, né? Comecei a pensar, cara, eu tenho que priorizar a minha mulher, mas o que eu tenho que fazer, né? Foi aonde eu lembrei de uma coisa importante. Então assim, daquele momento pra cá foi aonde eu comecei a focar muito mais em Deus, na igreja e tudo mais. Eu lembrei então de um filme que é A Prova de Fogo. A Prova de Fogo. Quem não assistiu, assista. Que é muito top. Se tu tá em um relacionamento, assista. Independente de como tá, esse filme muda a vida. Se tá bom, pode melhorar. Se tá ruim, tu vai conseguir melhorar, né? Vai conseguir recuperar. Porque o que acontece? Nesse filme, é um casal que o relacionamento deles tá por um fio. Ele pensa só nele e nas coisas materiais que ele quer. E ela sente aquilo e ele não dá mais bola pra ela tá querendo separar, eles chegam a separar, quase divorciar, né? Chegar a ter advogado, papel, tudo pra assinar. Mas aí onde entrou o pai do cara com um desafio de 40 dias. Desafio do amor, uma coisa assim, 40 dias. Que é tudo com versículos bíblicos, onde cada dia tem um passo a passo pra tu tá fazendo, pra tu reconquistar, né? E recuperar o teu relacionamento. E eu lembrei daquilo, do nada. Ninguém me falou, tá? Eu tava sozinho, eu lembrei. Então eu pensei, cara, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que tentar recuperar ela. Só um parênteses meu agora, Deus, né? Ele falou que ninguém falou pra ele, mas quando vem coisas assim em pensamento, é o Espírito Santo falando conosco. E com certeza foi ele que naquele momento falou contigo pra que o nosso relacionamento melhorasse. Não tenho dúvida. Então ele falou, vai lá no Google e pesquisa. Eu fui lá, pesquisei e tem lá alguns sites falando. Eu salvei no meu celular e comecei sem ela saber, né? Óbvio. Comecei a fazer o dia 1, dia 2. Ele falava, não reclame com ela hoje. Aí no outro dia, coisas bem básicas no início, elogie ela, só coisas pequenas assim por dia. Aí vai avançando, aí dá um presente do nada, chama pra jantar, não sei o que. E eu fui fazendo. E eu fui notando isso, né? Eu fui notando de início o que uma mulher que tá num relacionamento que não é bom pensaria. O que eu pensei? Tá se fazendo agora pra melhorar o relacionamento, pra eu não terminar. Daqui a pouco volta a ser aquele cara que nunca prioriza a mulher em nada. Então não vou dar bola. Então a minha primeira reação foi essa. Não vou dar bola. Porém ele continuou, ele persistiu. Continuei, persisti e vi que... aí onde eu vi que eu não era mais um menino. Que aquele menino, ele, apesar de idade já avançada, ele cresceu, mudou, virou um homem. Nesse sentido, né? De relacionamento com a minha mulher e tal. Foi quando chegou a maturidade, né? A maturidade em relacionamento. Assim. Quando a gente fala em falta de maturidade, era em relacionamento. Porque em trabalho e outras coisas, fica bem claro e é bem diferente, né? Sempre foi trabalhador, sempre fez tudo. É questão mesmo do relacionamento com a mulher. Ele não tinha essa maturidade pra formar uma família, pra ter um casamento. Faltava muito na época. Mas aí, como eu falei, no início eu pensei, tá se fazendo, não vou dar a mínima. Em nenhum momento eu fui grossa, estúpida, ignorante com ele. Mas ele me tratava bem, me dava um presentinho, eu tipo, obrigada. E deu. Aqui tava tipo bloqueado pra ele, entendeu? Não tinha mais acesso. O coração ele não tinha mais acesso. E aí, é a realidade, né? Daí ele continuou. E isso que a gente tá falando passou meses. Passou meses e ele não voltava a ser aquele cara de antes. De antes. Ele ainda continuava todo dia sendo querido, melhorando. Aí
eu comecei a analisar comigo sozinha. Eu falei, cara, acho que tem alguma coisa diferente dessa vez, tá? Tá diferente, sabe? E isso passou muitos meses até o dia que eu cheguei e conversei com ele. Eu falei, mas passou muitos meses mesmo, tá, gente? Até que eu falei assim, olha, eu tô notando tua mudança, mas eu não quero que seja algo mentiroso. Eu não quero que seja algo só pra eu ficar querida agora contigo, pra não terminar, pro nosso relacionamento ficar bem novamente e daqui a pouco você mudar, voltar a fazer tudo que você fazia. Eu não quero. Eu já tô muito magoada com o nosso relacionamento e com coisas, né, que aconteceram antes, atitudes, e eu não quero dessa vez me magoar novamente. Então eu quero te pedir para que você seja sincero pra mim. Se você tá fazendo isso de coração, se você tá fazendo isso pra sempre, eu vou começar, eu também vou melhorar, eu também vou começar a te tratar bem, mas se não for de coração, por favor me avisa, não me magoa. Eu sei que você me ama, que você me conhece, então não faz mais essa mágoa pra mim, até porque se você me magoar mais uma vez, se eu ver que isso era uma mentira e você voltar a ser o cara de antes, eu vou terminar de verdade. E aí não vai mais ter nenhuma chance pro nosso relacionamento. Eu tive essa conversa bem séria com ele porque realmente eu tava com o coração bloqueado, assim. Não deixava entrar muito bloqueado. Amor, tudo isso que ele fazia, igual eu falei, eu era querida, mas ela eu não deixava não me tratava entrar mal, nunca me tratou mal, mas tipo, era um muro assim, transparente, que não dava pra ultrapassar um certo limite e tal. Quando ela percebeu e tivemos essa conversa, né, cara, foi bom porque deu resultado. Esse desafio de 40 dias, ele é muito real, cara, deu resultado, entende? E ali eu vi que eu tinha reconquistado a minha mulher, entendeu? E aí é onde eu falei, cara, vou levar isso pra vida, pra sempre, porque ela é a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu quero pra minha vida toda. Por que eu vou deixar ela de segundo plano? Por que eu vou priorizar outras coisas na minha vida? Onde eu comecei a priorizar ela. E mais, né? Então... Te amo. Também te amo muito. Eu me emociono mesmo. Então foi muito... Pô, foi tipo assim, sabe quando tu chega naquele ponto ápice de que tu fez algo, uma batalha, um caminho longo, e tu vê que tu chega aonde tu precisava, onde dá resultado aquilo, né? Tipo um time de futebol começa lá no início, chega e é campeão, mas é claro que faltava ainda muitas coisas, né? Porém, já tinha dado início, porque a partir daquele dia, lógico que foi devagarinho, mas aí eu fui abrindo meu coração, foi destruindo aquele muro que tava entre nós. Eu comecei a tratar, sempre tratei ele bem, mas comecei a buscar ser melhor pra ele. Comecei a aceitar de coração e ficar feliz com as coisas que ele fazia. Comecei a deixar voltar esse sentimento em mim. E assim, aos poucos, dia após dia, nosso relacionamento foi melhorando. Demais. Colocando Deus no nosso relacionamento. A verdade é que foi Deus que fez mudar. Já começou por esse desafio que ele mesmo já falou antes, que a cada dia tinha um versículo bíblico, né? Dica do que fazer com versículo bíblico. E assim a gente voltou a buscar mais Deus, a estar mais na igreja, começamos a se preocupar em tratar o outro bem. Tudo isso foi fazendo o nosso relacionamento melhorar muito. A questão do orgulho sobre o casamento era algo que eu ainda tinha. Então, é algo que Deus foi mudando e me melhorando aos poucos, mas que levou um tempinho, né? Porque eu falava, de vez em quando eu falava sobre o casamento, não sei o que, sobre se casar e daí na minha mente tava assim, ok, nosso relacionamento tá melhorando, tá ótimo, a gente tá muito feliz, mas casar eu não vou mais, porque naquela época que eu queria ele não quis, então agora ele quer, eu vou dizer não e não vou casar. E então meu pensamento era esse, porém, nosso relacionamento foi melhorando e como eu falei, a gente buscando muito a Deus. Cada vez mais, assim, a gente começou aos poucos e fomos aumentando essa busca de estar mais perto de Deus e do Espírito Santo, até que no ano passado eu comecei a sentir dentro de mim a vontade de casar, que hoje eu tenho entendimento, eu sei que já era o Espírito Santo falando comigo, né? Quando a gente busca Deus e dá essa abertura, Ele nos mostra isso através de sentimentos do coração, de vontades, pensamentos, sonhos, enfim, de várias maneiras. Só que eu não falava pra ele, eu não falava, e eu deixei, e ele de vez em quando dava uma cutucadinha. Né, casamento, a gente podia ver pra casar. Eu, não. Mas aquilo foi mudando. Me deu um cansaço. Essa é a verdade. Um cansaço. Mas eu também não desisti. Não, desistiu. Ele ia lá, passava um tempinho, cutucava de novo, mas bem leve, que ele sabia que não dá pra cutucar muita onça, né? Então, você é bravo. Quem conhece sabe.
Aí até que beleza, eu já fui sentindo essa vontade no meu coração, o Espírito Santo, Deus foi me moldando pra isso. E no início desse ano, agora de 2023, ele veio de novo com papo de casamento, casar, fazer tudo certinho. E eu entendi dentro da igreja, com a Bíblia, que o que é uma família, né? Que a família, ela tem que estar debaixo da bênção de Deus. E a primeira bênção que você tem da tua família é o casamento, né? É quando nós fazemos uma aliança entre nós e Deus. Não é algo só A gente tava morando, né? Moramos juntos já há 5 anos, mas não é um casamento. É uma parceria, é estar junto, mas não é casamento. A bênção de Deus, a partir do momento da bênção de Deus perante aos homens e a Deus, nós aí sim estaremos casados. Um casal se casa após isso para nós. Digam o que quiserem dizer, mas o fato de apenas estar morando junto não é um casamento. É uma união, é o estar junto, mas não é um casamento. E aí ela percebeu isso, eu percebi também que nós queremos ter filhos. A gente fala isso desde o começo do nosso relacionamento, que ter filhos e tal. Só que nosso maior desejo começou a ser, né? Além de ter filhos, que é o nosso principal desejo, é ter filhos, mas a gente não tinha o conhecimento de que ter filhos debaixo da bênção de Deus, ou seja, depois do casamento, é a melhor coisa que tem, né? Nada contra quem teve filho antes, não queremos dizer isso, só que a gente quer ter uma família debaixo da bênção de Deus. Então aí onde ela começou a querer. Aí foi onde veio essa vontade forte em mim no casamento, né? E início desse ano, quando ele veio falar comigo sobre casamento, aí eu olhei pra ela e falei, vamos casar então. Daí pra mim foi uma surpresa, porque eu tava já preparado, que ela ia dizer que não, porque já... Isso a gente tá resumindo, mas foram vários não. Aí eu falei, então vamos casar. Daí começamos a ver, a organizar e tudo mais. E assim, pra gente chegar nos finalmente, né? A gente agora tá aí em 7 meses de organização pra casar daqui uns 50 dias, né? Porque daí ele falou dia que a gente tá hoje aqui. Porque aí quando eu falei pra ele, então vamos casar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então se é pra gente casar, tem que ser esse ano. Só se for esse ano. Aí eu fiquei, caramba, esse ano! Esse ano! Esse ano! Aí nós fomos atrás de tudo, que nós vamos fazer outro vídeo pra vocês, explicando certinho sobre como foram esses preparativos de casamento. Meu Deus do céu, correria danada, mas... vai pro outro vídeo. E aí nós fechamos então o casamento pra esse ano. Em dezembro nós vamos casar e nós estamos muito felizes. Então eu quero falar algo muito importante sobre esse vídeo pra você que assistiu até aqui. Que o mais importante de tudo pra melhorar um relacionamento é colocar Deus. Se Deus for a base, for o centro do teu relacionamento, você vai ter um relacionamento bom e saudável. Você terá uma família boa e saudável. E se por acaso você está hoje vendo o vídeo num momento de um relacionamento com teu marido, com a tua esposa, que não está bom, saiba que tem solução. Tem solução saiba pra tudo que se na vida. Quer de verdade, tanto seja o homem quanto seja a mulher, e começa a fazer isso que ele fez, né? Pegar essas dicas do filme A Prova de Fogo, que é baseado em princípios bíblicos, e trazer pra dentro do relacionamento e ser persistente, porque no início eu não dava bola quando ele fazia. Então tem que ser persistente. Se você Mas Deus molda o coração das pessoas. Deus vai moldando o coração, Deus foi moldando, ele foi persistente e Deus foi moldando o meu coração pra aceitar isso. E hoje, gente, o nosso relacionamento é maravilhoso. Tá maravilhoso. Talvez a gente não consegue passar tanto nas redes sociais, embora a gente receba muitas mensagens no Instagram direto. Do pessoal falando que vê, que gostaria de ter um relacionamento igual ao nosso, que acha lindo o nosso relacionamento, mas talvez a gente não consegue passar ainda da maneira que é. Mas o nosso relacionamento é muito bom. Eu sou muito boa pra ele. Ele é um homem maravilhoso pra mim, ele é um homem de Deus. Hoje ele é o homem que eu sempre sonhei e eu agradeço muito a Deus por isso. Então é isso, como galera. Ela é a mulher que eu sempre sonhei. Desde o primeiro momento, desde aquele primeiro momento que eu conheci ela lá na faculdade, minha caloura, e eu nunca tive dúvida que ela seria minha esposa, e quando eu vi que ia perder, eu fui atrás recuperar. E tudo isso para a honra e glória do Senhor Deus, Senhor Jesus, que esteve comigo, que me deu o caminho, me moldou e moldou ela. Isso é a base de tudo, a base do nosso relacionamento é Deus. A gente segue os princípios bíblicos ao máximo que a gente consegue, a gente ora junto. Dica para casais: orem juntos, se ajoelha na cama antes de dormir, ore de manhã.
façam uma devocional, leiam a Bíblia juntos, de mãos dadas. Não tem nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Isso, tudo que está acontecendo com nós, não estaria acontecendo se não fosse Deus. Porque se a gente não tivesse buscado Deus, se não fosse Deus, a gente com certeza não estaria junto. Quem sabe até arrependido, quem sabe até magoado, triste por não estar junto, porque a gente se ama. Mas tudo para a honra e glória do nome dele. Então fica a dica aí pra você. Eu quero dizer que eu te amo muito, cada vez mais. E tu vai ser a minha esposa, a mãe dos meus filhos, em nome de Jesus. Filhos abençoados, Amém. cheios de saúde mental e física. Amém. E é isso aí. Eu também te amo muito, amor. E é isso, galera. É Agora Então é isso aí. Vamos encerrar o vídeo vamos aqui. encerrar o vídeo, que senão a gente vai ficar só nos vlogs. Mas é um de Deus maravilhoso na minha vida. Lembrar aqui, então, vocês que curtiram o vídeo, então vai lá, curte, clica ali embaixo, se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho, porque isso ajuda a entregar cada vez mais esse vídeo e todos os outros vídeos. Gente, não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, mas daqui a pouco, ou já está, dependendo de quando, vários vídeos sobre o nosso casamento. Estarão rolando por aí. Fechou, turma? Tamo junto, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e beijo! Achei legal pra caralho. Eu também. Grava. Preciso muito fazer xixi.